Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz: quando orares, ou quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles têm sua recompensa. Versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará abertamente ou publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Portanto, vós orareis desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Jesus aqui está ensinando a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida, ela é um modelo. Ela tem seus pormenores por detrás do Pai Nosso que estás no céu, tem o seu significado. Cada palavra, cada parcela dessa oração tem seu significado. Ela é um modelo de oração no qual nós devemos pautar a nossa oração, a nossa postura diante de Deus. Não é para todas as vezes você simplesmente: vou dobrar o meu joelho. Por exemplo, eu quando criança teve um período na igreja Assembleia de Deus, e essa época, pelo que eu me lembro, ainda não tinham muitas convenções, sabe? Não tinha muitas coisas. Hoje nós temos, por exemplo, duas questões principais no Brasil, que é a Madureira e CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e Madureira. Naquela época era só Madureira, o sistema era muito rígido, o homem sentava do lado, mulher do outro, era aquele sistema mais bruto. E num desses períodos, eu me lembro que a igreja em Petrópolis, onde eu estava, era criança ainda, talvez a idade da minha filha, um pouco mais novo que ela, se adaptou, ou se adotou, melhor dizendo, um costume, e todo final de culto começava lá: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Amém. Todo final de culto se repetia isso, porque o pastor estava tentando trazer para a igreja a ideia e o entendimento de uma oração, da necessidade de orar. E as pessoas começaram a levar isso para casa. Então, às vezes, a gente pegava em casa a mesma oração, o mesmo padrão, só que se tornou simplesmente uma vã repetição de palavras. Acaba que a coisa virou só uma repetição de palavras. E repetição de palavras não agrada a Deus, seja ela qual for. E eu queria que você compreendesse que a Bíblia, ela é escrita para a humanidade como um todo. Amém? Mas só faz uso dela quem crê. Só obedece a Bíblia, propriamente dito, aquele que crê. Então o texto, quando diz que não é para a gente orar como os gentios, em uma repetição de palavras, em uma vã repetição de palavras, porque eles pensam que por muito falar é que eles são ouvidos, o texto na verdade está falando para os crentes, que são os que creem, que vai ouvir isso aqui, que vai entender isso aqui e praticar de acordo com aquilo que precisa. Amém? Tá? Então eu preciso entender essa verdade. E baseado nessa verdade, eu vou reconhecer o meu Deus, que é meu Pai. Eu vou reconhecer o lugar onde Ele está, nos céus. Com isso eu reconheço a autoridade, o poder e o domínio dEle sobre a minha, a sua, a nossa vida. Eu vou reconhecer e entender que o nome dEle é santificado. E quando a oração diz santificado, deixa eu voltar lá, versículo 6. Pai, é o 9. Portanto, vós orareis desta maneira. Capítulo 6, versículo 9. Vós orareis dessa maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Na verdade, é o mesmo padrão que Isaías vai revelar, que os serafins estavam voando à volta de Deus, do trono de Deus, e declarando e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Flavinha hoje está sendo meu limite. Se eu dou um passo para cá, eu não vejo mais. Se eu não vejo, ela também não me vê, não é assim? Então eu tenho que ficar aqui, ó, tem que ficar mais para cá. Entendeu?
Vou até chegar um negócio. Piorou aí? Então, o que acontece dentro disso? Eu e você temos a capacidade e a condição, entenda a expressão que eu vou usar, de santificar o nome de Deus, de tornar o nome de Deus santo, através da transformação da minha vida. Então não é para eu ficar, santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome, mas é tão simplesmente permitir que o que Deus é, e Ele é santo, aconteça na minha vida. Quando eu permito isso, automaticamente eu estou revelando a santidade de Deus, eu estou santificando o nome de Deus, entendeu? Eu estou tornando o nome de Deus conhecido como santo para as demais pessoas que não têm esse entendimento, tá? Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo para que eu deva seguir. E eu quero hoje trabalhar com você bem tranquilo, bem serenamente, bem em paz, para gerar um entendimento. Todas as vezes que eu pregar da agora para frente, eu quero procurar pregar dessa maneira, para gerar para você um entendimento, para formar uma base, para a gente ter um caminho e uma postura diante de Deus para a gente seguir ela, entende? Então guarda, se você quer anotar, anote, se você quer escrever, escreva, quer usar o celular para apontar, use o celular para apontar, mas busque entender a realidade do que a gente vai ministrar, do que a gente está pregando, entendeu? Orar, a gente já falou que é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. E essa conversa pode ter vários aspectos, dependendo da forma que o conhecemos. Depende do quanto você conhece Deus, você vai conversar com Ele. Depende do nível de intimidade que você tem. Eu costumo dizer que tem gente que tem tanta intimidade com Deus que acaba perdendo o respeito, sabe? Ultrapassa determinados limites que não deveria ultrapassar. Entende? Mas é muito importante compreender que se eu sei a quem eu estou orando, com quem eu estou conversando, nós nos colocamos, ou a nossa postura, ela vai variar de acordo com a pessoa com quem nós lidamos. Falamos agora há pouco de política. Já pensou se o presidente Bolsonaro entra aqui? Eu posso não concordar com muitas coisas do que ele diz, mas ele é uma autoridade sobre a nação. E ele precisa ser tratado como autoridade, assim como qualquer outro que estiver no poder. Entende isso? Quando eu me achego para falar com Deus, eu preciso ter uma postura. E essa postura não é uma postura formal, é uma postura informal, porque por mais que Deus seja autoridade, Ele me trata informalmente, não é? Para eu não falar teu apelido, me fala teu nome. Me fala teu nome, eu não lembro. Elison. Já pensou Deus? Senhor Elison, quero agora me dirigir à vossa santidade, porque Ele também é santo. Deus não faz isso, Deus nos trata como filhos. Então é uma atitude, é um comportamento completamente informal. E alguns de nós, quando vamos orar ao Senhor, meu Deus do céu, amantíssimo e eterno Deus, soberano, todo-poderoso, magnânimo, santidade, e Deus não está interessado nesse tipo de tratamento. Então, quando eu conheço e sei como tratar, e o que Deus quer é ser tratado como Pai, entendeu? Com nível de intimidade, com nível de profundidade nessa intimidade, com liberdade. Então eu preciso entender o meu padrão ou a minha postura para falar com Deus, para que a minha oração seja eficaz. É o tema da mensagem para hoje, a oração eficaz. Se for o contrário, se eu não me desprender diante de Deus, logo também eu deixo de dizer e de falar, de pronunciar em muitos aspectos que Deus está esperando eu dizer, mas eu acabo não dizendo, sabe? Porque Deus quer liberdade. Ele tanto quer ter a liberdade em você, quanto quer que você tenha liberdade nele. Amém? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. A oração não é um monólogo onde só uma das partes falam, e sim um diálogo entre duas pessoas, um diálogo que na verdade depende da fé, confiança, entrega, para que ele flua da melhor maneira possível. Porque você não simplesmente vai jogar a conversa fora.
Por mais que haja liberdade nesse contexto de oração, esse diálogo não é um diálogo, ele é um diálogo informal, mas ele não é um diálogo onde você vai jogar conversa fora, onde você vai bater papo, sabe? E aí, Deus, como é que tem umas coisas em cima? Aqui está brabo, que o negócio está tenso, Covid voltou de novo, tem Covid aí? Não é essa a realidade. Existem padrões, parâmetros, e se você não crer no Senhor, logo a sua oração ela vai ser fútil. Se você não entender que Ele é Deus e Pai, a sua oração vai ser fútil, ela vai ser vazia, ela não vai ter princípios, ela não vai ter uma organização lógica, baseado na sua maneira de chegar diante de Deus e entender que Ele como Pai vai te proteger, vai te guardar, vai te abençoar, e entender que as mãos dEle estão sobre a sua vida. Há textos bíblicos que diz que Deus, antes de nós pedirmos qualquer coisa, Ele já sabe. E pare e pensa comigo, deve ser mais difícil orar assim. Como é que você vai falar com uma pessoa sobre a necessidade que você tem, se Ele já sabe qual é? Parece que não tem sentido orar, não é? Mas a verdade real é que Deus quer te ouvir. É que Deus quer atrair você para estar próximo dEle. É que Deus quer, deixa eu usar um termo aqui, que você use de criatividade para falar com Ele. Hoje foi a coisa mais engraçada. Hoje é aniversário do meu pai. Liguei para meu pai: pai, como é que tá? Tudo bem? Benção, Deus te abençoe. Então, estou ligando, pode pedir, pode falar o que você quer. Eu falei: mas eu não ligo para o senhor só pedir, não. Eu estou ligando para te dar os parabéns, seu aniversário. Aí ele vira para mim e diz: é big, é big, é big. Muito obrigado. E ele vai cortando o assunto, ele vai matando o assunto. Eu falei: eu queria agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por mim, pelos ensinamentos. Ah, não, agradece não, porque eu não fiz nada. Eu aprendo mais do que eu ensino. Aí ele foi me neutralizando, eu não tinha muita coisa para falar. Meu pai está lá em Minas, eu estou distante. Não, pai, escuta, eu quero te agradecer. Muito obrigado, obrigado por tudo. Já falei que não precisa. Então tá bom, pai. Muito obrigado por não me deixar nem agradecer. Eu quase falei. Entendeu? Deus não é dessa forma. Meu pai às vezes liga: como é que tá? Tudo bem aí? Tudo bem, então tá bom. Acabou o assunto. O diálogo com Deus não é dessa forma. Por isso a necessidade de fé, de confiança, de entrega. Porque Deus, além de saber o que você precisa, Ele sabe também que nós temos dificuldade de nos expressar. Ele sabe também que nós somos confusos. Ele sabe também que há uma ou inúmeras limitações no que diz respeito à nossa vida. Nós somos limitados na visão, nós somos limitados na decisão, nós somos limitados nos nossos projetos, nós somos limitados nos nossos planos, nos objetivos e na realização das coisas. Então, por mais que eu entenda Deus como Pai, por mais que eu não queira fazer aquela oração de petição, entendeu? Deus sabe que há muitas necessidades. Então eu preciso de fé e confiança. E a oração do Pai Nosso caminha paralela a essa realidade, porque eu começo enaltecendo, engrandecendo a Deus. Quando eu chamo Deus de Pai, Pai Nosso que estás no céu, eu estou reconhecendo a autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu estou declarando que sou obediente a Ele, que vou buscar essa obediência sobre a minha vida. Eu vou revelar que a morada dEle é o lugar para onde eu quero ir a qualquer custo. Pai Nosso que estás no céu. Quando eu digo santificado é o teu nome, eu estou declarando que Ele é puro, perfeito, justo, reto. E é o que eu almejo alcançar. Para isso eu preciso de fé. Há algumas formas, algumas maneiras pelas quais nós devemos nos portar na oração. E uma delas é não ser como hipócrita. Eu não posso ser como hipócrita, que se coloca de pé, sinagoga, às esquinas, para que as pessoas percebam que eles estejam orando. E isso na verdade diz em primeira instância em relação à intenção do meu coração.
A minha postura para chegar diante de Deus tem que ser com a melhor das intenções. Eu não posso fazer como os hipócritas, para que as pessoas vejam. E eu queria que você compreendesse um outro detalhe. Nos dias de hoje, deixa eu pensar, alguns crentes estão tão disfarçados que parece que é importante a gente fazer isso. Eu almoço em restaurante quase todos os dias. Porque normalmente eu estou aqui, eu estou na sede, fazendo visita, fazendo uma coisa ou outra. Então não dá tempo de ir em casa, almoço na rua. E é interessante olhar. Às vezes a gente para almoçar, senta no restaurante, e aí você faz aquela oração, né? Agradecendo a Deus pelo alimento. Eu normalmente, na maioria das vezes, eu falo com Deus: Senhor, eu quero te agradecer por esse alimento, pela saúde, pelo sustento que o Senhor tem me dado, pela capacidade de poder estar aqui e poder exaltar o seu nome nesse lugar aqui, porque eu sei que aonde eu estou, eu busco refletir a tua imagem, a tua graça, a tua glória. Espero estar conseguindo alcançar isso. A oração muda às vezes, mas eu levo em torno de 1 minuto, 2, orando. Já teve casos de a gente ir em determinados lugares e já viu que se você for no rodízio, você não consegue orar. Você mal sentou, o garçom já está lá jogando carne no prato, não é? E algumas vezes já passei por essa situação de chegar, sentar e a gente o que você quer, como é que é, vai beber o quê? Linguiça, vai, coração, frango, pão com alho e não sei o quê. E você, quem vai no rodízio já vai com fome. Ninguém aqui vai no rodízio com a barriga cheia, né? Já vai com fome, já está querendo aquilo ali. Mas antes, às vezes, quando você vai com um grupo de pessoas, principalmente se for em um determinado lugar da cidade, que eu não vou fazer um merchan para eles, aonde se você for levar uma determinada quantidade de pessoas e um deles for aniversariante, você tem uma de graça, não é verdade? Aí você quer orar pelo aniversariante e está lá o cara querendo jogar carne no prato, entendeu? E é interessante olhar como que em outros aspectos, de um modo geral, o crente às vezes, ele quer ter um padrão tão bem elevado que ele acaba em determinados momentos neutralizando a sua fé e confiança em Deus. É muito normal você ver pessoas cristãs que não se colocam a orar em um momento como esse, ou em público. Há dias atrás eu estava num restaurante, almoçando, chegou uma pessoa e me reconheceu como pastor. Ela sentou em outra mesa e estava lá com umas 4 pessoas almoçando, e de repente ela vem até mim e vira e fala assim: pastor. Eu falei: oi, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor poderia, por favor, orar pela minha sobrinha que está ali? A gente está almoçando junto, da família. Ela é evangélica, ela não é evangélica, mas está fazendo aniversário. Eu queria saber se o senhor poderia orar. Eu falei: posso, claro, agora. Aí ela: agora. Eu falei: você quer que eu vá lá à mesa? Ela quer vir aqui, ela vai ficar constrangida. Eu posso levantar a voz aqui, largar o aço em nome de Jesus e abençoar a vida dela. Não, pastor, pode orar. E aí, eu acho que ela veio até a minha mesa. Ela veio até a mesa onde eu estava eu e Guga, eu acho. E nós oramos por ela, declaramos o agir de Deus pela vida dela. E quando, sabe, você está orando e de vez em quando eu abri os olhos, está todo mundo assim. Todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Os hipócritas e fariseus faziam isso para ser percebidos, para chamar a atenção. A intenção do coração, na verdade, era revelar que eles oravam. Hoje é um negócio extraordinário, porque a sociedade hoje, ela na verdade precisa ver que os crentes fazem isso. E hoje os valores se inverteram. Você orar em público não é uma demonstração de alguém especial. Boa parte da sociedade não vai entender isso. Vai entender que quem ora em público é fanático. Não vai ver aquilo com bons olhos, com valor. E às vezes a gente precisa fazer, para mostrar que nós não perdemos o princípio de comunicação com Deus. Você está me entendendo, amém? Eu não posso fazer como os hipócritas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Como que a gente sabe que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto? Fala para mim.
Como que a gente sabe? Aí vai dizer, está escrito na Bíblia. Sim, mas quem escreveu soube de alguém. Correto? Como que a gente ficou sabendo? Alguém contou. Jesus falou para alguém. Concordam comigo? Ele tem que ter falado para alguém. Para alguém poder ir lá e registrar. Concordam comigo? Amém ou não, gente? Amém? Tem que ter falado. E quando jejuar, o conselho de Cristo é o mesmo. Não faça como os hipócritas. Mas você sabia que em alguma instância é melhor falar? Já viu que quando a gente está jejuando, para na casa de alguém, né? Semana que vem, exemplo, eu vou jejuar. Aí eu vou na casa do casal lá. Eles vão me oferecer um lanche. Aí tá lá. Poxa, come alguma coisa. Primeira vez que você... Só um exemplo, tá? Primeira vez que você veio aqui, come alguma coisa. Primeira vez... Não posso. Não, já falei que não posso. Em alguns casos, os crentes ainda saíam murmurando e questionando. Pelo amor de Deus, não sabe que eu estou em jejum? Vai ficar insistindo para eu comer? Enviar do cão, tentando a minha consagração? É melhor falar, irmão. Você só não pode falar como os hipócritas. Você só não pode fazer como os hipócritas. Anunciar nos 4 cantos da freguesia para todo mundo saber que você é o santarrão e está sendo consagrado. Mas você pode ter pessoas juntas que vão estar dentro do mesmo propósito. É normal falar. Você vai gerar experiência. Só não pode fazer como os hipócritas. É o mesmo papel, orar. Você já pensou se dentro da minha casa meus filhos nunca me vêm orando? Qual exemplo eles vão ter? Se eu interpretar o fato de entrar no meu quarto secreto, como muitas vezes já foi interpretado por muitas pessoas, não, ninguém pode saber que eu estou orando. Não é assim. A questão é não fazer como os hipócritas. Então a minha postura na oração não pode ser a postura de um hipócrita. Eu preciso ter momentos de particularidade. Tem momentos que eu vou entrar no meu quarto em secreto e vou me expor diante do Senhor. Há momentos que eu preciso orar em praça pública. Há momentos que, como já fui parado na rua, pastor, pode orar comigo? Posso, claro. Como também já entrei em estabelecimentos para orar e a pessoa ficou sem graça, não quis que orasse. Não ora não. Pode entrar cliente. O que é que ele vai pensar? Eu tenho que respeitar. Entendeu? Então a minha postura tem que ser uma postura clara diante de Deus. A intenção do meu coração, ela precisa ser real e verdadeira. Não posso usar de vãs repetições. Não é aconselhável. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu uso de vã repetição, eu estou perdendo a oportunidade de me abrir com Deus, de falar aquilo que está dentro de mim para Deus. E eu já falei aqui em outros momentos. Gente, pelo amor de Deus, talvez o que você tem para falar com Deus em determinados momentos não é nada tão agradável, mas é o que Deus quer ouvir, é o que está dentro de você, que você precisa colocar para fora, entregar no altar, deixar no altar, através da oração, e Deus vai mover na sua vida. O problema é que a gente, na maioria das vezes, quer fazer aquela oração plástica diante do Senhor, e muitas vezes falsa. Então não é esse o padrão que Deus quer. Amém? Vamos avançar? Ainda na postura, ore com devoção, reconhecendo que você está falando com Deus. Ore com sinceridade. Ore com determinação, com simplicidade e sem formalidade. Seja você. Seja quem você é. Deus já sabe tudo a seu respeito. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então abra o seu coração e exponha diante de Deus aquilo que na verdade está dentro do seu coração. Se é fragilidade, é a fragilidade que você tem para levar no altar de oração. Vou dar um outro exemplo. Se é orgulho e prepotência, eu estou cheio de mim, leva isso. Aí eu cometi um pecado, né? O negócio está ruim, acho que Deus não vai me ouvir. Não existe isso. Deus ouve. A resposta pode ser diferente em determinados momentos, mas Deus vai ouvir toda a oração. E talvez você pode chegar a um momento que está envergonhado de falar com Deus. Como é que eu vou falar com o Senhor? Gente, isso foi pregado, difundido, ensinado, talvez apresentado na igreja durante todo o tempo, mas é uma doutrina do diabo.
Aonde diz que por causa do pecado você não pode se achegar a Deus. A diferença é o que você vai falar. Porque tem gente que é doido, né? Desculpa, mas é. Tá com a vida toda desregrada, quer falar com Deus como se tivesse no auge. Falsidade. Se você está no pecado, meu irmão, Deus quer ouvir você pedir perdão. Você só tem que saber o que vai falar. Senhor, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda na minha fragilidade. Eu não estou conseguindo fluir. Eu não estou conseguindo abandonar. Eu não estou conseguindo resistir. Eu quero ser melhor, mas está difícil. Mas eu sei que o Senhor tem poder e capacidade. Eu sei orar sim, porque eu oro bastante desse jeito. Entendeu? Eu oro bastante desse jeito. Eu tenho muito problema. Eu tenho muita dificuldade. Então, Ele vai te ouvir, Ele vai responder, Ele vai te fortalecer, Ele vai te animar, Ele vai te encorajar, Ele vai melhorar você como pessoa. Mas eu não posso ser hipócrita, e eu preciso ser informal e não ter e preciso ser sincero diante de Deus. Senão não flui. Não adianta, irmão, viver na prática do pecado, dobrar os joelhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, entra com providência na minha vida, traz a tua graça. Senhor, tu sabe que eu tenho necessidade de uma casa melhor. Não pede casa. Não pede casa, não pede carro, não pede roupa, não pede nada. Se o teu problema é pecado, pede para parar de pecar, para que a sua oração seja eficaz. Se o teu problema é falta de intimidade, pede para que Deus te ajude na intimidade. Se o teu problema é incredulidade, peça para que Deus te ajude na incredulidade. Nós temos um camarada na Bíblia com um problema em casa, ele vai falar com Deus, e ele antecipa a realidade da oração. Senhor, eu creio que você pode fazer, mas me ajuda na minha incredulidade. Então olha a realidade daquilo que você é. O tempo, é preciso orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo, orar sem cessar. Orar em espírito. Eu posso orar em espírito, mas não existe, deixa eu ajudar, um espírito de oração, tá bom, gente? Não tem um espírito de oração, tá? Eu oro em espírito, eu oro aqui dentro. Eu posso orar o tempo todo? Posso. Quando nós compreendemos e entendemos que, como cristão, tudo que a gente faz diz respeito à glorificação do nome do Senhor, meu irmão, trabalho. Você está lá no seu trabalho, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo, a capacidade para fazer. Todos nós temos capacidade. Tudo bem, as mulheres têm melhor capacidade que nós pela organização dos seus pensamentos, da sua maneira de agir e pensar, de fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente consegue. Também, nós os homens, conseguimos. Também. Dá para orar e dá para dirigir. Dá para orar e dá para fazer qualquer tipo de trabalho. Dá para fazer. É preciso exercitar. E quando eu exercito isso, eu oro o tempo todo. Eu oro sem cessar. Eu preciso ter prazer nisso. E deixa eu abrir um outro parêntese. Qual é o nosso problema para orar de madrugada? Eu falei com Deus uma situação, e eu já falei aqui inúmeras outras vezes, que crente, quando perde o sono de madrugada, na verdade não é insônia, é Deus despertando para orar. Eu creio nisso, eu entendo isso. E de um tempo para cá, eu comecei a acordar mais cedo. Acordando mais cedo, o que acontece? Eu acabo dormindo um pouco mais cedo, não tanto, mas eu acabo dormindo um pouco mais cedo. Isso desregulou o meu sono. E agora quase todas as vezes, 3h28, eu estou acordando de madrugada. Eu já acordo com aquele negócio na minha mente, você tem que orar, você tem que orar. E não passa, e às vezes eu insisto, está frio, eu quero dormir, eu quero, sabe, e dormir de novo, e fica aquele negócio lá, você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar. Da última vez eu estava mais resistente, aí eu ouvi aquela voz dizendo assim: você não diz que crente quando acorda de madrugada não perde o sono, mas é despertado para orar? Tá bom, Deus, vou orar. E eu tentei orar debaixo da coberta. Não deu não. Falei, pelo menos eu vou ficar no meu quarto. Não consegui.
tive que descer para a sala. Aí o sono vai embora. Daí a pouco vira hábito. Daí a pouco, fatalmente, todo aquele horário, todo dia, no mesmo horário eu vou acabar acordando, porque vira hábito, e eu já acordo pronto para orar. E nessa oração é muito interessante pedir para que Deus renove as suas forças, para que durante o dia você flua. Entendeu? Então, meu irmão, o que eu vou falar para você? Há uma necessidade clara, e a gente pode orar todo o tempo. E se você tiver de fato e verdade o interesse no seu coração, Deus vai estar do seu lado, Ele vai te animar, Ele vai te encorajar, Ele vai gerar ousadia, Ele vai te dar direção, Ele vai renovar suas forças, Ele vai te dar resistência para que você faça. A questão é que na maioria das vezes a gente não quer ter uma vida pautada nesse princípio. Porque se quiser, vai fluir. E deixa eu te dar um conselho, nós precisamos ser uma igreja que ora. O lugar onde a gente está, o tempo que nós estamos vivendo, se faz necessário ter uma vida de oração. As lutas que todos nós estamos enfrentando, cada um na sua área, se faz necessário ter uma vida de oração. Ninguém aqui tem a vida fácil. Ninguém aqui está com a vida tão equilibrada, está vivendo o melhor momento da vida a ponto de não ter necessidade de estabelecer um período de fala com Deus, de conversa com Deus, de diálogo com Deus, para que Ele possa mover sobre a sua vida. Todos nós temos uma necessidade para pedir ao Senhor. Estamos vivendo lutas emocionais, lutas espirituais, lutas físicas. Então precisamos nos despertar. Queremos ter uma vida melhor, uma vida mais segura, uma vida mais pautada na palavra. Queremos ter uma vida mais regozijante no que diz respeito às questões naturais e humanas. E se você não orar, pode ser que não alcance. Vamos lá? A Bíblia revela em Gênesis 3 que Adão, Eva conversavam com Deus e que Eva também conversou com Satanás, na mesma proporção. A Bíblia vai revelar que Deus, todos os dias, na viração do dia, descia o jardim para, deixa eu usar uma expressão, tomar um chá, um café na casa do amigo. Horário marcado. Deus descia para tomar um chá com o amigo. E eles conversavam com Deus. Mas a Bíblia vai revelar que em um determinado momento quem apareceu ali foi Satanás, em uma serpente. Então a questão é que eu preciso escolher e saber com quem eu estou falando. Eu preciso ter esse entendimento. Eu preciso saber com quem eu vou falar. E deixa eu falar uma coisa para você. Da mesma proporção como Deus fala na nossa mente, o diabo também. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou saber que é o diabo e que é? Bíblia mesmo. Quer conhecer a voz de Deus? Ouça Ele. Falei hoje pela manhã. Nós cremos em Deus, amém? Cremos que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, amém? Quem é que é batizado nas águas? Levanta a mão para saber. Você foi questionado sobre isso no dia do batismo. Você crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Creio. Você crê na Bíblia como inspirada a palavra de Deus e promete ser fiel aos seus ensinamentos, aos mandamentos por todos os dias da sua vida? Beleza. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por que tem oração que Deus parece não responder? Porque, na verdade, o primeiro aspecto para que Ele responda a oração é a palavra. Eu não tenho conhecimento. Eu não sei ouvir a voz de Deus. Por que tem pessoas que ficam com dificuldade? Como é que Deus fala? Eu não consigo saber. Eu ouço as pessoas dizendo que Deus fala lá dentro. Por que não sabe? Porque não lê Bíblia. Não tem conhecimento da palavra. Então você não reconhece a voz de Deus. E Deus está tentando fazer com que você acorde, desperte, para reconhecer a voz dEle. E não tem como você orar e Deus não responder. Ele vai sempre responder.
Volto a dizer, talvez a resposta não é a que você quer para aquele momento, daquela ocasião. Mas eu queria conseguir, eu não sou bom motivador, mas eu queria conseguir motivar você a orar. Eu queria conseguir motivar você a falar com Deus. Eu queria conseguir motivar você a ouvir Deus falar. Isso é extraordinário. De vez em quando alguém vira para mim e diz assim: pastor Vanderlei tem um jeito diferente de ser pentecostal. Ele não grita, ele não roda, ele não gira, ele não... Só que em muitos aspectos, a pentecostalidade que as pessoas estão buscando é só uma pentecostalidade baseada numa empolgação, numa emoção. Vou te dar um exemplo. Fulano ouve profecia, Deus revelou, ele sai tão aleluiado que quando passa da porta para fora ele já nem lembra mais o que Deus falou. Deus falou, o que foi? Eu não lembro. Porque falta consciência, falta entendimento. E eu vou dizer para você, profecia não é benção. Profecia é o anúncio da bênção, mediante uma postura que eu e você precisamos ter. Entendeu? Então, gente, precisa ter consciência, clareza. E as coisas, elas só vão mudar na sua vida quando na verdade você viver o princípio de um diálogo claro com Deus, aonde a oração, a Bíblia, a leitura faz o segundo papel. Tem gente que ora, agora eu vou parar para ouvir Deus falar. Irmão, abre a Bíblia, Ele vai falar. E há níveis, né? Há níveis. Eu me lembro de uma ocasião, já falei para vocês, eu vim de Sumidouro aqui em Friburgo, lá em Olaria, na verdade, assim, eu levei quase 2 horas e pouquinho para chegar de Sumidouro até minha casa, porque eu fiz uma oração pequena na porta da igreja. Virei para Deus e falei: Senhor, eu quero ser impactado com a tua glória, com a tua graça, enche a minha vida porque eu preciso. Dentro do carro aconteceu um estouro absurdo. Eu comecei a orar, a falar em línguas. Eu fui de Sumidouro, falando em línguas, até Olaria. Tentei parar e não conseguia. Tentei respirar e tentar ver se saía alguma coisa no chamado português e não saía. Eu falei árabe, eu falei africano, eu falei japonês, eu falei tudo que eu podia imaginar na identificação, e Deus movendo de uma maneira sobrenatural. Passei na reta aqui em frente ao antigo DR, agora é um negócio de uma escola ali, um negócio ali, tinha uma blitz da polícia, e eu estou dentro do carro, pensando o que vai acontecer, e os guardas tudo olhando dentro dos carros, e eu pensando comigo, eles vão querer me parar, e eu não consigo parar de falar esse negócio, e quando eu passo de frente para os guardas, eles viram de costas para mim, mete a arma aqui, dá aquele... Estava olhando para o céu, falei: Jesus, o negócio está doido mesmo. Que é isso? E eu fui passando. Pessoal em casa preocupado comigo, minha esposa está ali, o pastor Adriano vem aqui daqui um tempo, ligando para mim, querendo saber o que estava acontecendo, por que eu estava demorando, e eu atendo o telefone e não conseguia sair nada em português, e só língua estranha, e ainda deixei o telefone cair no chão. Fui chegar em casa tarde. Quando cheguei em casa, houve um mover de Deus, e depois Deus ainda, se não me falta a memória, acho que usou o pastor Adriano para explicar, para falar o que estava acontecendo em algum detalhe, mas Deus responde. Deus responde. Eu preciso entender isso. Deus responde. E eu não sei como é o seu padrão diante de Deus. Eu não sei como funciona a realidade da sua vida diante de Deus. Eu não sei como você se enxerga diante de Deus. Eu sei como que Ele te enxerga, porque Ele te enxerga da mesma forma que me enxerga. Ele te enxerga como filho. E todo filho quer estar com o pai. E todo pai quer estar com o filho. Vou revelar para vocês, ele nem sabe. E depois talvez vai brigar comigo. Mas anteontem ou ontem, meu filho me fez a pessoa mais feliz da terra. Nós temos bom contato, nós temos amizade, não temos? Cuidado, carinho, atenção. Mas de um tempo para cá, a maioria das vezes, eu chamo o Arthur para ver televisão comigo.
Vamos ver um filme? Vamos fazer isso? Hoje não, pai, amanhã eu tenho que levantar cedo. Mas no final de semana a gente faz. Aí chega no final de semana eu falo. Ontem eu cheguei em casa, ontem não lembro. Sentei à mesa. E ele estava na sala. Ele vira para mim e fala: ô pai, o que foi? Ah, vem para cá. Só isso. Vem para cá. Aí eu demorei um pouco para ir. Porque eu já estava no gás. Uma alegria da minha vida estar perto dele, estar perto da Lavínia, estar perto da minha família, estar perto dos meus. Dia dos namorados, eu te amo. Entendeu? Então, gente, eu não sei como você se encontra. Eu sei que a pessoa mais interessada em estar próxima de você é Deus, até mais do que você. Então é muito importante eu entender essa verdade. Eu quero ter uma oração eficaz, mas eu preciso ter relacionamento. Se eu não tiver relacionamento com Deus, a minha oração não vai ser eficaz, não vai fluir. A Bíblia também vai mostrar vários outros exemplos de pessoas falando com Deus. Caim, por exemplo, conversa com Deus, recebe benefício para a sua vida, mesmo diante do julgamento. Caim mata Abel e vai receber a sentença. Por onde você passar, vão acabar com a tua vida, cara. Aí Caim vai argumentar com Deus: Senhor, por um acaso o castigo não é maior do que eu posso suportar, não? Deus estava ali diante dele? Não. Já não tinha mais aquele processo, né? Como com Adão e Eva. Mas ele errou. Mas tinha um princípio. Porque o pai provavelmente falou para ele: olha, Deus, eu fico imaginando, deixa eu conjecturar aqui um pouquinho. Eu fico imaginando Adão e Eva, Caim e Abel pequeno. Vamos imaginar que nesse período Deus já não ia mais lá. E aí Adão senta com o pai, ou Adão senta com Caim e Abel, e diz: filho, vou contar um negócio para você. Cara, nós vivemos momentos extraordinários. Era todo dia o Criador descia para falar com a gente. A gente sentava à mesa, tomava um chá, e ele passava ali horas com a gente. Se você falar com Deus, Ele vai te ouvir, cara. Ele vai falar. Você pode estar na pior situação da sua vida, você pode estar errado, você pode estar assim, como a gente errou. Vamos imaginar, eu estou aqui brincando com a situação. Eva, tua mãe, não vigiou. Satanás apareceu para ela e ela nunca tinha visto nada igual. Eu, por minha vez, deveria ter protegido ela, mas de alguma forma eu estava distante, eu distraí. E como ela nunca tinha visto nada igual, a serpente falou com ela. E ela vacilou, errou. E aí quando Deus desce, no outro dia, a gente ficou envergonhado, porque eu descobri algumas coisas que eu não deveria ter descoberto. Fiquei orgulhoso, eu achei que eu seria como Deus. Mas só que mesmo diante do julgamento, e deixa eu contar um segredo para você, filho, eu não pedi perdão, não. Eu nem assumi o meu erro diante de Deus. Sabia? Adão não assumiu, não. Ele disse: a mulher que tu me deu. Em tese, culpado era Deus. E quem mandou Deus dar a mulher para Adão? Né? Entende? Eu nem assumi. Mas Deus foi tão misericordioso, foi tão extraordinário, que mesmo sem eu assumir, mesmo sem eu confessar o meu pecado, eu botei culpa na tua mãe. Por tabela, botei culpa em Deus. Ele ainda assim foi misericordioso com a gente. Então, se um dia você tiver um problema, fala com Deus. O tempo passa. Caim mata Abel. O que ele lembra? Pô, meu pai me ensinou um negócio aí. Eu posso argumentar, eu posso falar com ele. Então, na hora da aplicação do juízo para Caim, ele vira para Deus e diz: Senhor, o senhor não acha que o castigo é maior do que o que eu posso suportar, não? Como eu disse, eu estou conjecturando com vocês, tá bem? Amém? Vamos imaginar? O senhor teve misericórdia do meu pai nem se arrependeu, meu pai botou culpa na minha mãe. Ajuda aí. Então tá bom, vou fazer o seguinte: Caim matou Abel, quem matar Caim vai ser amaldiçoado 7 vezes mais, ou não sei quantas. E Deus teve misericórdia. Então não interessa como você está e o que está acontecendo. O que interessa é que Deus quer ouvir a sua voz.
Não interessa se a sua oração vai ser uma oração eloquente, com riqueza de palavras. Ele só quer ouvir a tua voz. Não interessa o tempo que você vai passar falando com Deus, porque talvez você não tenha argumentos, você não tem como falar muita coisa. O que interessa é que, além de orar, Deus quer que você queira orar, que você tenha uma intenção clara dentro do seu coração, prazer para se dirigir diante dele, para falar com ele. Amém? Então nós temos essa história de Caim. Abraão, capítulo 8, recebe promessas da parte de Deus após ouvir a sua voz e obedecer. Quer ter uma oração eficaz? Obedeça, seja obediente. E para muitas pessoas aqui, talvez a ordem de Deus hoje é: ore. E talvez para você não é igual está sendo para mim, de madrugada. Não. Talvez vai ser na hora de dormir. Sei lá como. Mas Deus está falando. Deus está gerando. Um outro, o próprio Jesus, enquanto estava aqui na terra, falou e ouviu Deus falar várias vezes. E aí João 11:42, eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Se não me falta memória, isso aqui tem a ver com Lázaro. E algumas outras situações em que Jesus, ele vai falar com Deus, ele vai orar ao Senhor, ele vai exclamar ao Senhor, ele vai buscar a direção do Senhor para a vida, e na verdade ele vai expressar a certeza que ele tem diante de Deus, porque ele conhece o Pai. Entendeu? Então, nesse contexto aqui, ele vai revelar ao Senhor a certeza que ele tem em Deus. Eu sei, Pai, eu sei, você me ouve, eu sei, há uma intimidade, há uma ligação, a gente está junto, nós somos fechamento. Mas pela incredulidade deles eu falei dessa forma, só para eles entenderem. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu vou parar por agora. Como eu disse a você, eu queria mesmo bater um papo hoje, não pregar como das últimas vezes, mais veemente. Mas, meu irmão, fale com Deus, fale com Ele. Talvez o seu melhor tempo de oração vai ser quando você entrar no carro agora até a sua casa. Mas fale. Talvez à noite você está tão cansado, tão preocupado com tantas coisas, com tantas questões, e eu acho extraordinária a misericórdia de Deus, e às vezes a gente abusa dessa misericórdia. Mas Deus sabe da sua fragilidade, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe do seu problema, Ele sabe da sua característica, de como você é. E o que Ele está orientando a cada um de nós é para que nós possamos ter o entendimento de entregar a nossa vida para Ele mudar essa característica. Porque Ele pode mudar a característica que você tem hoje de resistir ao chamado dEle, de resistir à voz dEle, de resistir de orar sem dor. E você ser uma outra pessoa em Deus completamente diferente do que o que você está sendo, ou eu até o presente momento. Viver uma vida de entrega plena diante de Deus, e a sua vida vai mudar plenamente. Não faça simplesmente porque eu estou falando, faça porque você compreende Deus, você reconhece Deus. Abre o seu coração diante do Senhor, fale com Ele. Não tem regra, esse diálogo não tem regra. A gente estabelece regra para conversar com pessoas das quais a gente não conhece. Aí a gente estabelece algumas regras, tem algumas normas, algumas éticas, alguns padrões que a gente não conhece. Então a gente quer causar uma impressão, não é verdade? Se você vai tentar um emprego, fazer uma entrevista de emprego, entrevista é um diálogo, entendeu? Você é questionado e tem que ter respostas, é uma forma de diálogo, e aí você tem que ter respostas certas para impressionar aquela pessoa do departamento pessoal da empresa onde você vai fazer a entrevista, para convencer aquela pessoa que você é apto para aquele contexto ali. Só que com Deus é diferente, Ele já sabe tudo a seu respeito.
Ele já sabe tudo. Então não tem porquê uma ética, não tem porquê um padrão. Eu só preciso ser quem eu sou e abrir o coração. Deus, ele não vai te responder simplesmente porque você é correto, politicamente correto. Deus vai te responder porque Ele não deixa ninguém sem resposta. Ele é Deus. Ele vai te responder porque Ele te ama. E deixa eu te falar uma coisa, a melhor coisa que tem é ter uma resposta de Deus, porque a resposta de Deus, ela é sempre um direcionamento. Se você vai pedir algo que Deus não concorda, Ele diz não, Ele já te direcionou para você não se prejudicar lá na frente. Então o importante é falar com Ele, é abrir o coração e deixar Ele fluir na sua vida. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Nossa Deus, agora eu tomei banho gelado. Eu quero orar com você, declarar o agir de Deus sobre a sua vida. Compreenda, o Senhor, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está movendo a sua vida de maneira sobrenatural. E eu queria que você compreendesse, quer ter coisas sólidas. Irmãos, o nosso maior problema, muitas vezes, para receber algo de Deus, é que a gente está preocupado com coisas passageiras. Nós estamos preocupados com coisas que são triviais, que são simples, que não vão perdurar na nossa vida. E às vezes, por causa disso, Deus não te responde. Ele quer gerar coisas eternas. Deus quer gerar coisas permanentes. Deus quer gerar coisas significativas para a sua vida, coisas que vão transformar você de um modo pleno. Enquanto a gente está buscando um nível raso de relacionamento com Deus, Ele quer aprofundar esse nível de relacionamento com você e comigo. Então, por favor, faça isso. Fale com Deus, busque a direção do Senhor, abra o seu coração, revele quem você é, perca o medo de estar diante de Deus. Não fique preso às decepções das quais você viveu ao longo da vida. Que às vezes a gente passa por determinadas decepções e quer pegar essas decepções e carregar. A gente pega isso como um fardo, bota nas costas, e para onde a gente vai, o local para onde a gente vai, mesmo tendo um tratamento e um conceito completamente diferente, a gente quer carregar esse fardo pesado sobre os ombros. E Deus quer tirar isso sobre seus ombros. Então abre o seu coração diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso hoje não profetizar, não ter profetizado. Eu posso não ter revelado. Pode não ter tido grandes movimentos e a palavra pode não ter sido empolgante. Mas se você se submeter à palavra, guardar e obedecer, colocar em prática, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Transformação, renovo, graça, poder, sinais, prodígios vão acontecer na sua vida. Porque tudo isso acontece não é por causa da declaração, mas por causa da fé que nós temos. Amém? Feche seus olhos. Eu quero te convidar a falar com Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Em nome de Jesus.